Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 18 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E ele disse: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa reflexão de todos os dias, nessa missão que o Senhor me confiou. Então, se você está chegando agora, ou você que ouve todos os dias, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa aí o seu joinha, os seus comentários e principalmente me ajude a evangelizar, compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que cada dia mais novas pessoas se unam a nós nessa grande corrente do bem. O Evangelho de hoje, Jesus vai trazer para nós uma grande reflexão sobre a necessidade de nós rezarmos sempre e nunca desistir. Eu quero convidar você hoje para ouvir essa pregação até o fim. Principalmente você que tem se sentido cansado de rezar, que tem se sentido desanimado de falar com o Senhor na sua oração, porque você já pede há muito tempo e a sua graça, o seu milagre, a sua bênção ainda não chegou. Essa palavra vai falar diretamente ao seu coração. Porque Jesus, ele, para falar com os discípulos, ele conta essa parábola de um juiz que não temia a Deus e de uma viúva que dependia daquele juiz para resolver o seu problema. O juiz era aquele que tinha o poder, a autoridade de intervir nas situações e dar uma sentença. E geralmente os juízes eram pessoas que seguiam a lei. Mas aquele juiz era um juiz iníquo, era um juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém. E a viúva, os órfãos, essas pessoas, os estrangeiros, eles eram as pessoas que não tinham apoio de ninguém. Eram as pessoas mais frágeis da sociedade daquele tempo. Eles não tinham voz, eles não tinham vez. E aquela viúva, de repente passando uma necessidade, ela não tinha ninguém que a ajudasse. Ela precisava resolver aquela questão para ganhar uma causa. Jesus vai contar então que aquela mulher, ela procurava aquele juiz e pedia a ele todos os dias: me faz justiça contra o meu adversário. Aquele juiz desprezava aquela mulher, mas ela não desistia. Ela estava todos os dias
pedindo, todos os dias implorando que aquele juiz olhasse para a sua causa. Até que aquele homem se cansa e ele pensa, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas essa mulher, essa viúva, ela já está me aborrecendo, então eu vou atender a ela, eu vou fazer a justiça que ela precisa, porque pode ser que ela se canse e ela venha me agredir. E Jesus vai dizer então, esse homem justo, ele fez justiça por causa daquela mulher que não desistiu e que não desanimou. E o nosso Deus não fará justiça aos teus escolhidos que de dia e de noite gritam por ele? O Senhor fará justiça. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus conta essa parábola para nos ensinar que nós não podemos desistir da nossa oração. Que nós não podemos desistir, em hipótese alguma, de estarmos diante da presença de Deus. Apresentar a Ele as nossas necessidades. É claro que como seres humanos, muitas vezes fraquejamos mesmo. Em muitas situações, nós achamos que aquela causa já está perdida. E o inimigo aproveita da nossa fraqueza para tirar de nós essa fé, a força de não desistir da oração, colocando dúvidas, colocando medos e incertezas que o Senhor não vai nos ouvir. E é justamente aí que entra a nossa necessidade de não desistir da nossa oração. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, não desista do Senhor. Não desista de apresentar a Deus as suas necessidades através da oração. Não desista de bater na porta do coração do Senhor através da sua oração, através das suas lágrimas, através do seu clamor. Porque Jesus vai contar essa parábola para ensinar isso. Se aquele homem injusto, pela insistência daquela viúva, ele a atendeu, quanto mais o nosso Deus que nos ama vai fazer justiça por nós. O Senhor, ele vai fazer justiça. A hora da resposta do Senhor vai chegar para cada um de nós. É por isso que nós não podemos desistir. A oração é esse caminho que liga o nosso coração ao coração do Senhor. Mas a oração, ela só tem sentido e ela só toca o coração do Senhor quando ela é acompanhada de fé. Essa fé que não nos deixa desistir. Essa fé que nós falamos tanto aqui, que nos faz tirar os olhos do problema e olhar para o Senhor. Essa fé que nos mostra esse Deus que nos ama e por isso nós podemos todos os dias, a cada instante, apresentar a Ele as nossas necessidades. Eu falo para vocês de experiência própria, porque eu tenho vivido isso. Quantas e quantas vezes e todos os dias eu peço ao Senhor a mesma coisa. E quando eu chego diante dele, eu falo com ele, Senhor, o Senhor já sabe do que eu preciso, mas eu estou aqui porque eu sou seu filho. E eu sei que o Senhor está aqui me ouvindo. Então eu quero te apresentar mais uma vez a minha necessidade. Eu quero entregar essa e essa situação nas suas mãos. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Não podemos ter medo de pedir, ter vergonha de pedir, porque Ele nos ouve. Porque o nosso Deus é fiel. Porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. E algo muito importante na nossa oração é nós sempre termos a certeza que o nosso Deus, Ele sabe o melhor para cada um de nós. É por isso que Jesus falou: o Senhor vai fazer justiça, bem depressa. E aquilo que for justo para a nossa vida,
aquilo que for melhor para a nossa vida, o Senhor vai fazer. Ele vai fazer. É por isso que o Senhor, Ele ama nos ouvir. Porque nós somos filhos. E como filhos nós temos o direito de pedir, sabendo que nós estamos colocando diante do Pai que nos ama as nossas necessidades e tendo certeza que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele nunca falha. A oração, meu irmão e minha irmã, deve ser sempre uma oração com o coração contrito, com o coração voltado para o Senhor. Nunca deve ser uma oração para tentar iludir o Senhor, para tentar convencer o Senhor de alguma coisa. Sempre que nós estamos diante do Senhor na oração, nós devemos lembrar que Ele sonda o nosso coração, que Ele nos conhece, mas que Ele ama e que Ele se agrada daqueles que o buscam, daqueles que vão ao seu encontro, daqueles que dobram os joelhos na sua presença e falam com Ele aquilo que estão sentindo. É por isso que nós não podemos desistir, mas é por isso também que o inimigo tenta todos os dias calar a nossa voz, que o inimigo tenta todos os dias nos convencer que não adianta mais, que não adianta pedir. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia, os Evangelhos são cheios de tantos e tantos exemplos. Aquela mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos, tantas situações. O nascimento do próprio João Batista, quando Isabel já estava na velhice. Muitas e muitas situações de pessoas que não desistiram, de pessoas que venceram o medo, venceram as barreiras, venceram a dor, mas que não tiraram os olhos do Senhor e por isso receberam a resposta. E quando Jesus, Ele nos ensina sobre a oração, Ele nos ensina algo muito especial, porque o próprio Jesus, sendo Deus, quantas vezes Ele subia ao monte e ficava a sós com o Pai para fazer a sua oração, para conversar com o Pai, para apresentar ao Pai a sua vida. E um dos pedidos mais difíceis foi quando estava chegando os últimos dias, o dia do Senhor se entregar na cruz. E Ele então fala com o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não deixa que eu beba esse cálice. Mas contudo, Pai, não faça a minha, mas faça a sua vontade. Esse é um grande modelo de oração que o Senhor nos ensina. Quando Jesus sentiu a dor que Ele iria passar, mas mesmo sabendo de tudo que Ele iria passar, do sofrimento e da angústia, Ele fala com o Pai na oração: contudo, Pai, não faça a minha, mas faça a sua vontade. A justiça do Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, é assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor na nossa oração, falando com Ele e tendo a certeza que o melhor, o Senhor sempre fará por nós, e que a vontade do Senhor para nós é a vontade santa, é a vontade perfeita. Mas aí você pode perguntar: Paulo, mas se é assim, por que eu devo então pedir, sendo que Ele já conhece? Nós devemos pedir, irmãos e irmãs, porque pedir é um ato de fé e um ato de submissão à vontade de Deus. Porque o Senhor, Ele nos ouve, e o Senhor nos deu liberdade, Ele nos fez livres, e Ele nos deu essa graça. O véu do templo se rasgou, e nós temos livre acesso ao coração do Pai. Nós podemos entrar na intimidade do Senhor através da nossa oração e falar com Ele. Assim como um filho, quem é pai e mãe sabe disso. Assim quando o filho pede, e o pai e a mãe, tendo condições e sabendo se aquilo é bom para o filho, vai realizar. Mas se não for, não vai realizar aquilo, mas vai fazer o melhor. E é essa certeza
que nós temos. Naquele momento, a vontade do Pai precisava estar acima do pedido de Jesus, porque ele precisava morrer, ele precisava se sacrificar para dar a vida por cada um de nós. Mas o Pai restituiu e deu para ele o nome que está acima de todos os nomes. O Papa Francisco, falando desse maravilhoso evangelho de hoje, ele disse assim: a oração é o oxigênio da nossa vida. A oração é atrair sobre nós a presença do Espírito Santo, que nos leva sempre para frente. O nosso Pai sabe o que precisamos. Então a insistência na oração não serve para convencer a Deus, mas para alimentar em nós o desejo e a expectativa de estar sempre na sua presença. A oração, ela é indispensável na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, e o Senhor então, ele finaliza essa palavra dizendo: quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Eu espero que o Senhor possa encontrar em nós essa fé expectante, essa fé que não nos deixa desistir, essa fé que nos dá a certeza que o nosso Deus é maior que os nossos problemas, que o nosso Deus está conosco e que com Ele nós tudo podemos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, como nós cantamos, eu quero te pedir, dai-nos uma fé viva, dai-nos uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Sim, Senhor, ensina-nos a ter fé, dá-nos essa fé expectante, Senhor, essa fé que não nos deixa desistir, essa fé que nos faz dobrar os joelhos diante do Senhor e todos os dias apresentar ao Senhor as nossas necessidades, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Sim, Senhor, assim como nos ensinou o Papa Francisco, que a oração seja como o oxigênio da nossa vida, que possamos todos os dias estar diante do Senhor, clamar a sua resposta, estar diante de Ti, Senhor, humildemente, sabendo que o Senhor nos fortalece e que na oração nós não conversamos com Deus que está distante, mas falamos com Deus que nos ama e que habita no nosso coração. Sim, Senhor, dai-nos essa graça de pedir sempre, de orar sempre, de clamar sempre e de ter a certeza que o melhor o Senhor sempre fará por cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.